Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson, você está no canal EBD Clepson Silva. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde nós estamos estudando a lição do segundo trimestre de 2021 da CPAD, intitulada Dons Espirituais e Ministeriais, onde nós estaremos estudando desta feita a lição de número 6, que será ministrada no dia 9 de maio de 2021. O título dessa lição é o Ministério de Apóstolo. Agora vamos dando continuidade ao estudo dos dons. Após a gente terminarmos o estudo dos dons espirituais, começaremos agora nos dons ministeriais, e veremos que são tão importantes quanto, os ministeriais são tão importantes quanto os dons espirituais. Antes da gente dar prosseguimento à nossa lição, peço a você que se inscreva aí no canal, nos ajude, compartilhe e divulgue nas suas redes sociais para que a gente possa alcançar o maior número de irmãos. Então, nesta lição nós vamos tratar de assuntos, referente à nossa lição. Vamos falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo e o seu apostolado. Vamos procurar entender porque Paulo, não sendo um dos 12, ele também é reconhecido como apóstolo, mesmo sem ser do colégio apostólico. Nós vamos ver a importância do número 12, na Bíblia. Por que são apenas 12 apóstolos? Por que não 11 ou 13? E mais, sim, 12. Nós vamos ver tudo isso e muito mais nessa lição. Eu peço a você que veja o vídeo até o final. Como eu já disse, compartilhe aí, comente sobre o nosso trabalho. A verdade prática e o textuário da nossa lição, ele diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, nós já podemos entender aqui que quando se refere a ele, está falando de Cristo, e ele mesmo deu uns para apóstolos. O que eu acho interessante é que Jesus não deu o ministério ao homem. O texto diz, e ele deu uns para apóstolos. Então ele deu o homem para o ministério. Então alguém pode dizer assim, eu tenho o dom, mas eu tenho esse dom de apostolado, eu tenho o dom de profecia, mas Deus lhe deu você ao ministério. Você faz parte do ministério e não o ministério faz parte de você. A verdade prática diz o seguinte: o dom de apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Então essa é a função do apostolado. Nós vamos ver que é expandir o evangelho de Cristo. Os objetivos da nossa lição, ele vai tratar no objetivo geral, diz assim: mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Objetivos específicos são 3. O primeiro é investigar biblicamente o colégio apostólico. O segundo é retratar o ministério apostólico de Paulo. E o terceiro, avaliar a apostolicidade atual. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. Como já é de costume, nós não fazemos uso da leitura para ganharmos tempo no vídeo, porém, nós vemos que toda a lição está baseada nesses textos. A nossa introdução, ela diz o seguinte: a partir da lição desta semana,
estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. O primeiro propósito que nós vemos aqui, logo na introdução, é o propósito dos dons espirituais, primeiramente, é moldar o caráter dos crentes, moldar o caráter dos cristãos, para que cada vez mais o crente ele possa ser parecido com Cristo, né? Diz mais assim: de acordo com as epístolas de Efésio e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja. São eles: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, né? Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 a 29. Diz mais: veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, 18. Mostrando a sequência de Efésios 4 e 11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Então, nós estamos vendo, onde nós vamos estudar nessa semana, é justamente a questão do dom ministerial de apóstolo. Será que existe apóstolo nos dias de hoje? Então, fique atento, nós vamos ver no decorrer dessa lição. O primeiro tópico da nossa lição, antes nós vamos ver aqui a nossa tabela, né, dos dons ministeriais exposto lá em Efésios capítulo 4 e o versículo 11. Né? Então, ele vai falar que ele deu uns para apóstolos, né? E nessa lição nós estamos estudando o dom apostólico e ele vai ser detalhado aqui nessa tabela a questão da palavra apóstolo. Né? Apóstolo significa aquele que é enviado, né? Diz mais aqui: o verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e na obra de Cristo, o apóstolo por excelência. Então Jesus é o primeiro apóstolo, né, que ele foi enviado pelo Pai. O colégio apostólico, né, o grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus, ou melhor dizendo, é o grupo dos 12 apóstolos retirado dentre os discípulos. Né? Os apóstolos atuais. Quem são esses apóstolos atuais? São missionários enviados pela igreja do Senhor. Vamos agora então ao primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico ele diz o seguinte: o colégio apostólico. 1.1. O termo apóstolo. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que o termo grego apóstolos origina-se no verbo apostelei, que significa enviar ou remeter. Né? A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado ou mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Então, a gente já percebe que, como diz a nossa lição, o termo apóstolo, ele significa aquele que é enviado, né? Aquele que Deus o comissionou, é um comissionado por Deus, enviado. E esse apóstolo aí, esse que é enviado, ele foi enviado por alguém superior, né? Ele é enviado aqui pelo seu Senhor, né? E não pela igreja. Essa é uma diferença do apóstolo que foi comissionado por Cristo e o apóstolo que é comissionado pela igreja. Como nós vamos ver que o termo apóstolo, ele tem duas abrangências, né? Dois pontos específicos, que são os apóstolos restritos, né? De uma forma restrita, e os apóstolos de uma forma mais abrangente. Então, esses apóstolos de uma forma restrita são aqueles que são enviados pelo Senhor. É o colégio, são os 12 apóstolos, né? E eles são enviados
com uma mensagem, né, com a mensagem de quem o enviou, que é a mensagem de Deus, da palavra de Deus. Eles são enviados também com autoridade, né, com autoridade para falar em nome daquele que o enviou, para falar em nome do seu Senhor. Ou seja, eles são dotados de uma autoridade para representar, né, aquele que o comissionou. Então diz mais assim: já que essa palavra apóstolo, ela significa, ela significa os enviados, a gente poderia pensar, então, quem serão os apóstolos nos dias de hoje? Como vimos, são aqueles que são comissionados pela igreja, né? E esse apostolado é de uma forma abrangente, né? O dom apostólico, né? Não é o dom restrito, não é a palavra restrita, né? Diz mais assim: ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. Então, ele fala aqui que o verdadeiro apóstolo, ele foi enviado pelo Pai, assim como o Filho também foi enviado pelo Pai para trazer as boas novas, né, as boas novas de salvação, para trazer o Evangelho, né, que significa boas novas de salvação, né? Então, hoje, quem são os apóstolos? São os missionários que enviados pela igreja, né, pela igreja do Senhor, visto que o verdadeiro apóstolo, ele baseia-se na pessoa e na obra de Jesus, o apóstolo por excelência, como a gente vê lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, que diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo, a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, aqui nesse sentido, Jesus não é só apenas um cordeiro, ele não é só apenas um sacrifício, mas ele é o sacrifício, o sacerdote e também ele é o apóstolo, né? Aquele que vai trazendo a mensagem, né? A mensagem celestial, a mensagem de salvação para todo aquele que nele crê. 1.2, vamos a 1.2, diz o seguinte: o colégio apostólico. Nessa questão aqui do colégio apostólico, nós vamos ver a seguinte informação: entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliar no seu ministério terreno, né? A gente percebe então que os apóstolos, eles foram separados do meio dos discípulos. Nós bem sabemos também que durante o período de Jesus aqui na terra, Judas, ele o traiu, e dando lugar também a Matias, né, para que Matias também pudesse fazer parte dos 12 apóstolos, né? Diz mais aqui: o Salvador os separou e nomeou os primeiros escolhidos. Não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Então, aqui a gente já percebe que Cristo não procurou perfeição, né? Não procurou homens perfeitos para fazerem a sua obra. Diz o texto que logo após ele ter orado, né, ele saiu e comissionou os seus 12 apóstolos, de onde foi a escolha, foi do meio dos discípulos, né? E nós bem sabemos que os discípulos, eles não eram homens perfeitos, ao contrário, tinha muita disputa entre o colégio apostólico. Nós bem sabemos que João, por exemplo, ele é, a palavra diz que ele é aquele que reclina a cabeça sobre o peito de Jesus. Mas a gente vai observar que nenhum outro escrito do Evangelho
do Novo Testamento vai mostrar que é João, né? Vai fazer referência a João, sendo ele o homem que reclina a cabeça sobre o peito de Jesus. Somente o próprio João vai afirmar isso, né? Ou seja, havia essa disputa para chamar a atenção de Jesus, tanto que foram lá também pedir a Jesus para que Jesus concedesse um bom lugar, um lugar de honra ao lado de Jesus, né? Mas isso Jesus falou que não competiam a eles, né? Então vamos lá. Olha só, essa comissão, foram comissionados para pregar o evangelho a todo mundo. Veja aí o que diz Mateus 28, 19 e 20, diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então veja bem, diz mais aqui. De acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja, né? Então foram escolhidos, né, por Jesus para exercer esse ministério, para exercer esta função, essa chamada, né? Essa chamada que foi tão importante para a abrangência do Evangelho e da Igreja. Eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja local, né? Então eles saíram a pregar e a ministrar o Evangelho do Senhor. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo, né? Então eles foram comissionados por Cristo para levarem as boas novas do Evangelho, né? Entretanto, no meio desse percurso, houve a traição de Judas, né? Houve ali a traição de Judas, e Atos capítulo 1, o versículo 23, a partir do verso 23, ele vai descrever justamente a escolha, né? A escolha de Matias, né? Onde Matias vai entrar ali no lugar de Judas, que foi o traidor. Mas antes deles saírem ao mundo para pregar o Evangelho, né, eles, como diz o texto, mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo, como diz lá em Lucas 24, 49 e Atos capítulo 1 e o versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, os apóstolos, eles precisavam sim desse revestimento de poder, porque eles entrariam e seriam lançados como ovelhas, né, no meio dos lobos, né? Eles iriam enfrentar grandes dificuldades e precisariam do auxílio do Espírito Santo. Assim também como hoje, né? Hoje, aquele que sai com o intuito de ministrar, de pregar a palavra do Senhor, ele vai enfrentar grandes dificuldades, mesmo porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, porém existe a dificuldade do homem ter que ministrar para pessoas que já têm uma fé convicta, uma fé cega naquilo que eles chamam de suas crenças. Então, é impossível o homem, sem o auxílio do Espírito Santo, convencer alguém, por exemplo, convencer que o ídolo, ele nada é, né? Convencer alguém de que uma estátua, algo assim, ele não traz resultado espiritual benéfico. Então, isso só pode ser convencido, essa pessoa só pode ser convencida com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Por isso, eles precisavam esperar, né, esse revestimento de poder. 1.3. A singularidade dos 12.
Diz assim, aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas, né? Então a gente vai percebendo aqui que existia uma singularidade no apostolado desses 12, né? E qual eram os requisitos para ser um apóstolo de Jesus, né? Qual era o requisito que era necessário, que comprovava que essa pessoa era um apóstolo de Jesus? Vamos lá. Letra A. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, né? Diz assim, multidões seguiam Jesus por onde ele passava, Mateus 4:25, e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas, para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Tá aí o primeiro requisito que deveria ser preenchido para que essa pessoa fosse, né, um apóstolo de Cristo, era que ele fosse convocado pessoalmente pelo Senhor, né? O propósito era pregar o evangelho, né? Lançando o fundamento que é Cristo, né? O propósito dessa comissão de Cristo. E observe que não foi a igreja, né, que enviou, mas o próprio Cristo. Então ele precisava ser convocado por Cristo pessoalmente e enviado por Cristo pessoalmente. Isso para fazer parte do colégio apostólico. Veja aí Mateus 4:25, diz assim: E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então era uma grande multidão, e dentre essa multidão, Jesus escolheu 12 homens para pregar, para ajudar na missão de pregar o Evangelho. Letra B. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Desde o batismo do Senhor, até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele, né? Então, outro requisito era ter andado com Jesus desde o começo do seu ministério, desde o começo da sua chamada. Era do batismo até a crucificação, do começo ao fim, né? Ou seja, era constância, tinha que ter constância no ministério, né? Tinha que ser participante do batismo até a morte e ressurreição, né? Muitos ficaram pelo caminho, muitos não quiseram ser participante desse ministério. Certa vez, Jesus pregando, alguns discípulos observaram e acharam que o sermão era muito duro e abandonaram Jesus. Jesus olha para os 12 e pergunta se eles também não queriam ir, né? Se eles também não queriam ir embora. Aonde Pedro vai e diz: Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Então a gente percebe aqui que ela precisa ter uma constância, né? Hoje muitos têm abandonado, têm ido embora por causa de qualquer motivo, né? De uma cara feia, de uma palavra que não gostou. Então muitos têm abandonado a obra do Senhor por conta disso. Letra C. Receberam a autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra da evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade, né? Então, dessa forma, aqui preenchemos aqui mais um requisito dos quais a lição expõe,
que eles tinham que receber um revestimento de autoridade, uma autoridade de poder para expulsar demônio, curar enfermos e pregar o evangelho a toda a humanidade, né? Então, são esses aqui os requisitos que faziam com que esse apostolado fosse reconhecido, né? Que esse apostolado fosse reconhecido. E observe que esse revestimento ele veio com um propósito, né? Tanto para expulsar demônio e curar enfermos, porém, certa vez os discípulos voltaram de evangelizar, fazer a obra, e voltaram alegres, né? Voltaram alegres dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se submetem a nós, né? E aí Jesus fala para eles: vocês não deveriam estar contentes por causa disso. Antes estejam contentes porque o vosso nome está escrito no livro da vida, né? Então, o poder é passageiro, né? Expulsar demônios, isso é passageiro. Pregar o evangelho vai cessar, esse poder vai cessar. Então, o que fica de importância para nós, o que fica de relevância para nós é reconhecermos que o maior brinde, o maior presente que nós temos é o nome escrito no livro da vida. Segundo tópico da nossa lição, diz assim: o apóstolo Paulo. Saulo e sua convenção. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual fariseu e foi perseguidor dos cristãos, né? Então, a gente precisa salientar aqui uma coisa. Primeiro, existe um comentário em muitos púlpitos, nas pregações, afirmando que Jesus trocou o nome de Saulo para Paulo, né? Porém, isso não é uma verdade, porque o nome Paulo é justamente a transliteração de Saulo, que é hebraico, para Paulo, que é grego, né? Então, Saulo no aramaico significa Saul, né? Justamente o nome do primeiro rei de Israel. E transliterado para o hebraico fica Saulo. E transliterado para o grego é Paulo. Então não há mudança do nome de Paulo, há simplesmente uma transliteração de línguas, né? Uma transliteração para a língua. Outro ponto interessante é justamente a cidadania romana que Paulo recebe. Certa vez Paulo vai ser indagado concernente à sua cidadania. O homem pergunta para ele se a respeito da cidadania, se ele era um cidadão romano, né? Paulo diz: eu sou cidadão romano de nascença, né? E como foi que Paulo adquiriu essa cidadania romana? Pois bem, a história bíblica vai dizer que 300 anos, ou melhor, no ano 64 antes de Cristo, a cidade de Tarso já era uma cidade grande, né? Já era uma cidade que tinha universidades, que tinha faculdades, né? E com cerca de 300 mil habitantes, né? Nessa época existia também, dominando o mar daquela região, piratas que assaltavam as caravanas, os comboios que traziam mercadoria, né, em navios, e eles assaltavam. Então Ptolomeu pediu auxílio dos homens de Tarso para expulsarem esses piratas, né? Então, expulsando os piratas, eles venceram, e como retribuição ao chamado, Ptolomeu deu cidadania a
todos os cidadãos de Tarso, né? Então, Tarso, Ptolomeu deu essa cidadania a todos os cidadãos de Tarso, inclusive ao pai do apóstolo Paulo, né? Ao pai de Paulo. E Paulo agora vai, nascido lá em Tarso, vai receber essa cidadania como herança do seu pai, né? Então, essa é a origem da cidadania que Paulo diz ter tido de nascença, porque ele era um judeu nascido em Tarso, que estava sob o domínio de Roma, né? Então, por isso, Paulo agora é um cidadão também, tendo dupla cidadania. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto, né? Então a gente já observa aqui que Paulo, a caminho de Damasco, como diz aqui, Paulo ele era um fariseu, né, zeloso pela religião do judaísmo, né, pelo judaísmo. Ele era muito zeloso, né? Aí de onde vem esse zelo, né, da sua religiosidade. Ele foi criado, né, e educado aos pés de Gamaliel, que era um dos melhores professores, teólogos da sua época, né, se não o maior, né? Então Paulo era zeloso, né, e a religião, mas com todo esse zelo, sem conhecimento dos planos de Deus, né? Paulo conhecia a letra, Paulo conhecia a letra, mas não tinha o conhecimento dos planos da graça de Deus que era mencionado nos livros, né? Então Paulo não tinha esse conhecimento, até que no encontro que ele teve com Cristo no caminho de Damasco, a partir daí Paulo passa agora a aprender com Cristo, né? Aprender com Cristo, e ele próprio vai fazer uma comparação do que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, com toda a lei, com toda o que o farisaísmo ensinava. Ele vai comparar a esterco, comparando com aquilo que ele aprendeu com Cristo. A sua vida foi internamente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a perseguido, e Saulo, o fariseu, e de Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Então, o que eu acho interessante aqui é quando diz que ele teve a sua vida transformada inteiramente, né? A partir desse encontro, né? Não foi, vale bem salientar que não foi o encontro que mudou Paulo. Paulo não foi mudado por causa desse encontro que ele teve com Cristo. Não. Não é um encontro que a pessoa tem com Cristo que vai mudar essa pessoa. O que muda essa pessoa está dentro dela, é a decisão que ela tem que tomar de mudar. Ela tem que tomar uma decisão de mudar por si. Por quê? Porque muita gente se encontraram com Jesus, enquanto Jesus estava exercendo o seu ministério terreno, muita gente se encontrou com Jesus e não houve mudança. Então, não é simplesmente o fato de se encontrar com Jesus que vai fazer com que as pessoas mudem, né, mudem suas atitudes. A mudança parte de uma decisão, né? Paulo decidiu mudar, né? Parar com aquele farisaísmo, né? A ponto de a gente perceber que o farisaísmo, era uma das seitas mais severas daquela época, né? Existiam 4 principais seitas que ocupavam os primeiros lugares da religiosidade naquela época. Eram os essênios, né? Os zelotes, os saduceus e os fariseus, né? Então, era uma das seitas mais severas e Paulo fazia parte desta seita. Por isso era tão zeloso, né? Mas o farisaísmo, ele trazia um zelo externo,
né, trazia um zelo externo para as pessoas, onde Jesus diz que eles adoravam a Deus com os lábios, né, mas o interior estava vazio. O próprio Cristo chamou eles de sepulcros caiados, né, era o fariseu. 2.2. Um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo, né? Quão grande tratado teológico encontramos em suas epístolas aos Romanos, e seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Então, dos 27 livros, do Novo Testamento, praticamente 50% foram escritos pela pena do apóstolo Paulo, né? Então a gente percebe aqui, quando ele diz assim, um homem preparado para servir. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo aqui o controle de Deus, né? Paulo não sabia que ele ia se converter, mas Deus sabia que Paulo se converteria, né? Por isso, Deus permite que Paulo seja um conhecedor. O preparo de Paulo, que Paulo tinha para pregar o evangelho, nenhum outro tinha, né? Nenhum outro tinha para pregar o evangelho aos gentios, nenhum outro compreendia essa chamada. Então eu vejo aqui Deus no controle da situação, né? Deus permitindo que Paulo estudasse aos pés de Gamaliel, que Paulo aprendesse idiomas, né, para pregar o evangelho em outras nações. Então, desde sempre a gente percebe que Deus está no controle da situação. Lembrando ainda de Moisés, né? Moisés foi criado dentro dos ensinamentos de Faraó, lá do Egito, né? Permitido por Deus também, para que depois ele pudesse ser um instrumento de Deus ali naquele lugar. Diz mais aqui. Mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto, né? Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a gente percebe aqui que o chamado apostólico é um chamado de sofrimento, né? Um chamado de sofrimento, porque Paulo, quando Cristo aparece a ele no caminho de Damasco, ele diz que é duro para Paulo recalcitrar contra os aguilhões de Cristo, né? E que Paulo agora veria o quanto ele iria padecer, né, por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho. Então, um apostolado sem sofrimento, alguma coisa está errada. O apóstolo, ele não tem autoridade para decidir para onde ele quer ir, né? O apóstolo, está à disposição de Cristo para ser enviado tanto para um lugar longínquo, quanto também para um lugar perto, tanto para um lugar próspero, como também para um lugar escasso. Ele não tem direito de escolher para onde quer ir. Se ele é um apóstolo de verdade, se ele está com esse dom apostólico de verdade. Diz mais aqui, 2.3, o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Né? Então a gente já observa aqui que Paulo mesmo, ele mesmo não se considerava um dos 12, né? Ele mesmo não se considerava um dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos, né? Veja o que ele diz aí em 1 Coríntios 15, 8 e 9, diz assim: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um
abortivo, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que consegui, pois que persegui a igreja de Cristo. Então Paulo ele tem essa consciência, essa convicção de que ele como que chegou tarde, né? Ele chegou tarde para o seu chamado. Porém, Deus, o Cristo, o chamou no caminho de Damasco, né? Ele muitas vezes também ele se coloca defendendo o seu apostolado, né? Quando ele diz se os apóstolos sofreram, ele também sofreu muito mais. Se eles apanharam, ele também apanhou muito mais. Se sofreu perseguição, ele também muito mais. Aí é uma defesa dele próprio, defendendo o seu apostolado, né? Mas contudo, ele se considerava um abortivo, nascido fora do tempo. Diz mais aqui: entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, né? Então, não foi o ensinamento que Paulo tem, não foi passado para ele pela igreja, não foi passado para ele por Gamaliel, né? O que ele diz mesmo lá em Atos 9:5 diz assim: e disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue, dura para te recalcitrar contra os aguilhões. Nesse momento aqui, ele é impactado pela presença de Jesus e ele, a partir dali, ele começa a servir a Jesus, né? Ele começa a servir e Jesus começa a tratar e a ensinar para Paulo de uma forma diferente, a mostrar a Paulo coisas inefáveis, né, que ele mesmo vai fazer menção disso, e é a questão ali que ele sofre com um espinho na carne, que ele mesmo diz que é para que ele não se exaltasse pela grandeza das revelações que ele tinha. Eram coisas inefáveis que ele presenciava e vivenciava na presença de Jesus. Embora o Colégio Apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele era o selo do seu ministério apostólico. Então, o colégio apostólico, depois que Paulo se converteu, ainda tiveram problemas para reconhecer que Paulo havia se convertido, a ponto deles mandarem para ficar perto de Paulo, para acompanhar Paulo, Barnabé, para Barnabé observar a conduta de Paulo, né? E Barnabé caminhava com Paulo e via justamente que Paulo havia se convertido e prestava o relatório à igreja, né? Aos apóstolos, né? Então Paulo ele aprendeu de fato com Cristo, né? Paulo aprendeu de fato. Olha o que ele diz lá em Gálatas 1:12, diz assim: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, né? Também a leitura bíblica que nós fazemos no culto de Santa Ceia diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele está afirmando, dizendo que aquilo que eu estou passando, eu não aprendi de homens, eu aprendi do próprio Cristo, né? Então, ele diz mais aqui, ó: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Paulo está falando isso, confirmando aí o ministério pelas igrejas que ele abriu, pelas igrejas que ele tem plantado, né? E era uma confirmação, essas igrejas eram uma confirmação de que Deus de fato o havia chamado, né? Então a gente percebe aqui que era algo extraordinário e divino essa chamada de Paulo, né? Então, outro ponto bem interessante aqui, algumas pessoas afirmam que Paulo, ele possivelmente seria o 13º apóstolo. Eu não estou afirmando, eu estou colocando uma tese de alguns estudiosos. Por quê? Porque eles observam que Matias, ele entrou para o colégio apostólico, porém não existe nada escrito
sobre Matias, o que não significa dizer também que Matias não fez nada, que Matias não auxiliava e que Deus não operava por intermédio de Matias, de forma nenhuma. Portanto, eles afirmam que, já que não existe nada escrito a respeito de Matias, desde que ele entrou no colégio apostólico, então deveria ser Paulo. E dizem que Pedro se precipitou ao ter feito esse sorteio, né, para escolher um dos 12 apóstolos, para ocuparem o lugar de Judas, né? Então alguns acreditam que Paulo possivelmente seria esse 13º apóstolo, né? Ou seria o 12º no lugar de Matias, né? Outros acreditam que Paulo possivelmente seria também o 13º. Por quê? Porque você veja, preste atenção no número 12, né? O número 12 ele é simbólico e ele é profético, né? Porque a gente vê desde o Antigo Testamento, você vê os 12 filhos de Jacó, você vê as 12 tribos de Israel, né? Você vê as 12 portas do templo, você vê os 12 tronos, né? Então, entre sempre marcando ali o número 12. Mas tem uma observação que quando você vê nas tribos, né, quando ela chega em José, ela se divide, né? Ela se divide, dando margem a uma outra tribo, né? Quando chega em José, as tribos se dividem por dois, que é a de Efraim e Manassés, formando assim 13 tribos, né? A 13ª tribo surge, né? Então, alguns entendem, eu não estou afirmando, alguns entendem que por essa abrangência do 12 para o 13, o apóstolo Paulo seria o 13º apóstolo. Não estou afirmando, estou dizendo que alguns estudiosos afirmam. Apostolicidade atual, Efésios 4 e 11. Ainda há apóstolos, no sentido do termo e de acordo com a singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem, né? Então, o que significa a palavra apóstolo? Apóstolo significa enviado, né? E sempre foi enviado. No Antigo Testamento, essa palavra apóstolo era a palavra de alguém que era enviado com uma mensagem de um rei, uma mensagem de um ser superior. Então era um apóstolo, aquele que levava uma mensagem de alguém superior a ele. Já no Novo Testamento, essa palavra apóstolo, ela ficou restrita aos 12, né? Ela ficou restrita aos 12. Mas a partir da igreja, com os dons apostólicos, com o dom apostólico, ela ficou abrangente. E agora o apóstolo é considerado aquele que leva a palavra do Senhor a um lugar onde ainda não havia chegado, né? Ou seja, a um missionário, né? Então diz mais aqui. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28 diz: Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na ressurreição o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Mateus 19, 28. Diz mais aqui: os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da Cidade Santa. Logo, o Colégio Apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, a sucessão apostólica. Que isso fique bem claro, querido. Não há sucessão apostólica. Os 12 ali é a forma restrita, né, do apostolado. Ninguém, não há sucessão. Hoje a gente percebe que muitos homens estão em suas igrejas buscando ou apossando-se desse título de apóstolo, mas não há apóstolo como os 12.
há sim apóstolo de forma de missionários, né? Mas não de forma como os 12, com a mesma autoridade, com a mesma chamada, mesmo porque ninguém hoje é capaz de cumprir com as exigências para se ter o apostolado da forma que tiveram os 12. 3.2 Apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, Romanos 16 e o verso 7. Então, a gente observa aqui que no Novo Testamento o dom apostólico está em plena vigência, né? Está em plena vigência, mostrando que continua, né? Mostrando que continua, que Deus continua abençoando seus filhos, né? E com base na palavra, nós afirmamos que esse dom está em pleno vigor, né? Está em plena evidência, né? Entre estes se acham Paulo, Barnabé, como os parentes, como já falamos, de Andrônico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento, no primeiro século, a igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja, né? Visto está lá no dicionário Vine, né? Então, Paulo, observa aqui que Paulo é enviado por Cristo, né? E não pela igreja, né? Então, a apostolicidade de Paulo, ele tem esse diferencial que ele não foi enviado pela igreja, mas sim por Cristo. 3.3 diz assim: o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e infelizmente copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Então, a gente observa aqui que essa prática é uma prática da Igreja Católica que tem sido acompanhada por algumas igrejas evangélicas, né, buscando com isso, em relação ao catolicismo, eles buscam com isso dar margem, né, justificar a existência da supremacia papal, ou seja, o Papa é o único representante de Cristo na Terra, né, a santidade por excelência. Isso é o que pensa, mas não pode ser fundamentado de acordo, porque para ter essa conotação, o Papa deveria suprir os requisitos, os requisitos que se pedia para ser o apóstolo. Atualmente, os missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, né, Gunnar Ving, Daniel Berg e tantos outros, em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus, né? Então, a gente já observa aqui que hoje esse ministério apostólico, eles tiveram e continua tendo homens que são enviados para pregar esse evangelho aonde chegarem, né? E foram homens que impactaram cidades, até mesmo países com essa palavra, com o evangelho. Um exemplo disso é Daniel Berg, né, e Gunnar Ving, que chegaram aqui no Brasil e impactaram, trazendo a doutrina do Espírito Santo,
né? A doutrina do Espírito, do batismo com o Espírito Santo. A nossa conclusão diz o seguinte: nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de aporte citado por Paulo em Efésios 4 e 11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões de nosso país ou em países inimigos do Evangelho. São pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Então tá aí, nós percebemos que o termo apóstolo ele tem duas vertentes, né? É aquela que é restrita e aquela que é mais abrangente. A restrita faz relação aos 12, e como os 12 não haverá mais, né? Aquilo foi somente uma unção, foi somente uma chamada para aqueles 12 específicos. E a outra, quando se trata da mais abrangente, é justamente para os missionários, aqueles que vão levar a palavra do Senhor, né? Então, meus irmãos, nós encerramos por aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus, peço a você que se inscreva no nosso canal, nos ajude, nos dê uma palavra aí, fale, comente. É de graça, você não gasta nada, né? Só basta aí você clicar aí onde tem aí inscreva-se, e compartilhar, curtir aí, que isso vai nos ajudar bastante, né? Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.